Esse é um problema do Enem de 2015 e nele diz o seguinte: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam como um feromônio que indica a trilha percorrida por elas o composto A. Então veja, esse é o composto A, que é o composto da trilha, então para indicar a trilha percorrida. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B. Então veja que esse é o composto do alarme, certo? Que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, veja, esse é um problema sobre funções orgânicas. Isso é essencial para qualquer prova de química, na verdade, que você vai fazer. É essencial que você saiba as funções orgânicas. E ele diz o seguinte, ó: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, então, ó, respectivamente significa que primeiro vem o composto A, seguido do composto B. Para que a gente consiga identificar qual é a função orgânica, o ideal é que a gente faça uma análise dessas moléculas. Então, veja, aqui nesse pedaço da molécula tem apenas carbono e hidrogênio, certo? Aqui eu já tenho o quê? O OH. Para que a gente consiga entender melhor, vamos fazer com que isso daqui, ó, a gente coloque em forma de estrutura. Então, veja, esse carbono aqui, ele está ligado a dois hidrogênios, certo? Que são esses dois que estão aqui, mais um carbono que é representado aqui por essa ligação. Então, eu também tenho carbono e toda uma cadeia para cá, que é esse pedaço aqui. Muito bem, do lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho o carbono, esse mesmo carbono, ele fez uma aqui, uma com um hidrogênio, outra com hidrogênio, ainda falta fazer uma ligação. Com o que ele vai fazer outra ligação? Com o OH. Muito bem, e que tipo de função é essa? Quando eu tenho um carbono com ligações simples ligado a uma hidroxila, significa que a função que eu tenho aqui é a função álcool, ok? Então, essa primeira substância é um álcool, ou seja, eu tenho um carbono ligado aqui ao hidrogênio, a outro hidrogênio e a uma rede de carbonos e hidrogênios aqui e com uma ligação com o OH. Ele faz aqui, ó, ele ocupa o lugar de um hidrogênio. Então, isso daqui é um álcool. Muito bem, vamos agora analisar o composto B. Para facilitar, eu vou fazer o desmembramento disso. Veja, olha o que eu tenho aqui, ó, um carbono ligado a 3 hidrogênios, certo? Então, eu vou colocar dessa forma, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Aí, ó, eu tenho carbono ligado a 2 oxigênios. E como funciona isso? Então, esse carbono, veja que está aqui, é um carbono ligado a 2 oxigênios. Se ele está ligado a 2 oxigênios, significa que pelo menos um tem uma dupla e aqui, ó, outro oxigênio. E um desses oxigênios aqui está ligado ao carbono que está aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, um carbono ligado a mais 2 hidrogênios, que é esse CH2. Então, ligado aqui a mais 2 hidrogênios, que está ligado também com esse carbono, até porque é uma molécula só, então tem que estar interligado. Então, eu tenho aqui esse carbono que está ligado com um hidrogênio e também está ligado ao quê? A mais 2 CH3. Então, tem aqui, ó, CH3 e CH3. Analisando essa molécula, percebe-se que aqui, ó, eu tenho desse lado carbono e hidrogênio e além desses oxigênios ligados, desse lado eu também só tenho carbono e hidrogênio. A função que está ligada a um carbono ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio, e esse oxigênio ligado a um radical, ou seja, outros carbonos e hidrogênio, seja ele qual for, e outros carbonos e hidrogênio, que é o que eu estou indicando aqui pela letra R, é a função éster.
Então, veja, independente de quantos carbonos e hidrogênios estiverem aqui ou quantos carbonos e hidrogênios estiverem do outro lado, quando eu tenho carbono e hidrogênio de um lado, carbono e hidrogênio de outro, sendo que eu tenho aqui, ó, carbono ligado a uma dupla O mais um oxigênio e esse oxigênio ligado a uma rede de carbonos e hidrogênios, significa que eu tenho a função éster. Então, aqui é a alternativa A. Agora, vamos analisar cada uma dessas respostas e entender por que não pode ser nenhuma delas. Então, vamos entender aqui por que não pode ser cada uma dessas outras alternativas. Primeiro, ele fala que respectivamente, então sempre o primeiro está representando o composto A, enquanto o segundo está sempre representando um composto B. Quando eu falo em aldeído, o que é o aldeído? O aldeído ele vai ser um carbono ligado a uma dupla oxigênio, ligado ao hidrogênio, e aqui, ó, ele vai estar ligado a um radical, ou seja, que eu tenho carbono e hidrogênio. Vamos analisar o que eu tenho aqui, ó, no composto A. Então, ele está aqui representando como um composto A. Vamos analisar aqui no composto A. No composto A, eu não tenho uma dupla oxigênio, o que eu tenho é a função OH. Então, não pode ser um aldeído esse composto A. Vamos analisar, então, a acetona. O que é a acetona? A acetona é o carbono ligado aqui ao hidrogênio, ligado a uma cadeia aqui de carbonos e hidrogênio, né? E ligado aqui a uma outra cadeia. Ou seja, eu tenho aqui no meio da cadeia uma dupla O. Eu tenho aqui ligado ao meio da cadeia uma dupla O, porém, uma dessas ramificações não poderia ser direto à cadeia de carbono e hidrogênio. Teria que ter aqui, ó, um oxigênio, que é o que eu tenho aqui no composto B. Isso aqui está fazendo toda a diferença. Então, não é uma acetona também. Essa alternativa já não poderia ser porque já não corresponde com o composto A, mas também não corresponde ao composto B. Nenhum dos dois estaria correto nesse caso. Vamos analisar então aqui a letra C. No caso da letra C, ele fala de éter. O que é a função éter? Eu tenho um oxigênio no meio da cadeia, então aqui eu teria carbono e hidrogênio, aqui eu teria carbono e hidrogênio, ou seja, então aqui eu teria carbono e mais o restante da cadeia. Aqui eu teria um carbono e mais o restante da cadeia. Então, veja, isso daqui estaria representando o composto A. Veja que o composto A, ele até tem esse oxigênio que está ligado a um carbono. Mas veja, do outro lado também deveria ser um carbono. E não é, é apenas um hidrogênio. Então, também não pode ser aqui, nesse caso, a letra C. Agora, vamos ver porque que também, além de não corresponder o éter com o composto A, o hidrocarboneto também não corresponde aqui ao composto B, porque um hidrocarboneto é formado apenas por carbono e hidrogênio. E o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma função éster, certo? Então, porque a gente tem aqui, ó, tanto um oxigênio na dupla quanto um oxigênio numa ligação simples. Então, isso daqui é uma função éster, não é um hidrocarboneto. Vamos entender então aqui por que não pode ser a letra D. Na letra D, a gente tem um enol. O que significa um enol? É uma substância onde você tem o carbono também ligado a um OH. Aí você vai me falar assim, bom, então aqui eu tenho um carbono ligado a um OH. Porém, o que acontece? Nesse caso, esse carbono vai ter pelo menos uma dupla. Então, o que significa isso? Significa que ele é ligado a um carbono que é chamado de carbono insaturado. Veja que aqui, ó, esse OH é ligado a um carbono onde ele faz apenas ligações simples. No caso do enol, ele faz uma ligação dupla. Essa é a função enol, ou seja, ele estará ligado a um carbono insaturado. Então já não pode ser o enol. Por quê? Porque no composto A, esse carbono, ele só possui ligações simples e nenhuma dupla.
Além disso, o composto B não pode ser um ácido carboxílico, por quê? Porque o ácido carboxílico ele vai ter o carbono ligado a uma dupla O, e aqui, além da dupla O, ainda vai ter aqui ó, um OH ligado a carbonos e hidrogênios aqui. Veja, o que eu tenho aqui é uma dupla O, porém, ele vai estar ligado apenas com um oxigênio ligado a outros carbonos e hidrogênios e não ligado a um OH. Então, também não pode ser a letra D. No caso da letra E, o ácido carboxílico a gente acabou de ver que é o carbono ligado ao OH mais a dupla O, e aqui o restante da cadeia. Veja que aqui, no caso do composto A, ele não pode ser um ácido carboxílico porque não tem a dupla O, ele só está ligado a um OH, mas não tem essa ligação dupla O. Então, o composto A também não pode ser um ácido carboxílico. E no caso da amida, a amida ela vai estar ligada sempre a um nitrogênio. Então, nesse caso, se vai estar ligado a um nitrogênio, a gente já pode descartar que isso daqui não pode ser o composto B, porque veja que nem aparece o nitrogênio aqui nesse composto. Então, não pode ser aqui também a alternativa E.